Olá pessoal, bem-vindo aí a mais um vídeo da série, né? Uma série de vídeos para tentar facilitar o aprendizado sobre o laboratório de mudança, né? Nesse vídeo especificamente a gente vai falar sobre o processo de negociação e planejamento estratégico. Então a negociação aí não é, como a gente vai falar aqui no vídeo, não é somente a pessoa falar aceita, né? O gestor fala pode fazer o laboratório lá, mas não me incomoda, né? Então isso daí geralmente só isso não funciona, né? A gente vai ver aqui quais são as pré-condições para que um planejamento aí ele seja um planejamento não, a execução do laboratório ocorra de forma eficiente, que haja um apoio, que as inovações elas sejam de fato implementadas, consolide e se dissemine, né? Então, quais são essas pré-condições, como deve ser feita essa negociação e o planejamento, tá? Então, primeiramente, eu acho interessante a gente comentar que existem 3 níveis de planejamento no laboratório, né? Tem o nível mais estratégico, onde vai se definir qual atividade, a frequência, etc. O planejamento metodológico e o planejamento operacional. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o planejamento estratégico, onde ocorre a negociação, tá? E o outro vídeo a gente vai falar sobre o planejamento metodológico e um outro sobre o planejamento operacional. Então, o que é o planejamento? O que são esses 3 níveis de planejamento? O primeiro, planejamento estratégico, ele é um processo contínuo durante todo o laboratório de mudanças. Ele visa alinhar a intervenção com outras ações que existem na organização. Então, a empresa, obviamente, ela já está se desenvolvendo, né? Ela tem ações planejadas, tem oficinas, reuniões, projetos, programas. Então, uma das ideias é que o laboratório não seja alguma coisa a mais que está ocorrendo lá, mas que ele se alinhe, que ele seja parte da estratégia da empresa, tá? E para isso, obviamente, o gestor vai ter que enxergar o laboratório, o que ele pode produzir e encaixar dentro aí das suas ações. Junto com os objetivos da organização também, né? E ele envolve, o planejamento estratégico, ele envolve geralmente o pesquisador e o que a gente chama aí de tomadores de decisões estratégicas, né? Pode ser políticos, CEOs, diretores ou gestores, né? Ele constitui uma parte essencial do processo de negociação e ele define, nesse planejamento estratégico, se define atividade, frequência e as condições. Aqui a gente vai falar, só estou dando uma introdução inicial, a gente vai entrar aí num zoom maior aqui nesses. E, como eu falei, já vai ter também um vídeo só sobre planejamento metodológico, outro operacional, que é só uma introdução rápida. O planejamento metodológico, ele ocorre geralmente com os pesquisadores, né, que é chamado de grupo de especialistas, e ele já visa mais a questão do método, né, que é quais os dados espelho, fazer uma análise preliminar, os modelos que a gente vai utilizar, formar hipóteses, identificar possibilidades de desenvolvimento, ações de aprendizagem que a gente vai planejar cada sessão, né? Então, esse é o planejamento metodológico. O planejamento operacional, ele é mais do passo a passo, dia a dia, minuto a minuto, quem que eu vou convidar de cada sessão, né? Quem que eu convido, como engajo os participantes, fazer uma avaliação do que ocorreu na sessão anterior, o que não deu certo, o que deu certo, etc. Como adaptar o método, geralmente, aqui a gente vai falar, eu já repito que a gente vai ter um vídeo só sobre isso, mas só para introduzir, geralmente entre 3 a 5 participantes, o ideal é que seja aberto, que possa vir novos participantes, e ele envolve também os pesquisadores e os participantes mais ativos. É um espaço aí que geralmente é para esclarecer conceitos e ideias e desenvolver propostas ao longo das sessões, tá? Então, vamos começar aqui com o processo de negociação, né? Então, antes, até mesmo antes de começar a negociação, tem a questão da demanda, né? Pode ser que o pesquisador ele veja, olha, existe um problema lá, né? Mas pode ser também que a gestão não veja esse problema. Então, a questão da demanda é houve como que diz, um pedido de condução desse laboratório de mudanças, existe de fato uma necessidade reconhecida dos problemas e da necessidade de um laboratório de mudanças. Então, existem pelo menos aí
três possibilidades, né? A primeira, que eu acho que é a mais interessante para o pesquisador, é que a organização ela já conhece o laboratório de mudanças e ela procura, tem contato com os implementadores, né, com os pesquisadores, procura e fala, olha, gostaria de implementar um laboratório de mudanças aqui na nossa organização, vocês podem vir aqui, e esse daqui é a situação ideal, né? Então, a própria organização, ela vai solicitar, e isso daí vai facilitar muito para o pesquisador e para os intervencionistas, porque já existe aí um conhecimento sobre o método, já existe um conhecimento aí da demanda, né? Outra possibilidade, que eu vou dizer que é intermediária, é que o pesquisador ele é um insider, né? Aqui alguns exemplos, alunos de mestrado e doutorado que eles trabalham já numa organização e eles querem aí fazer uma pós-graduação e pegam o caso da sua própria empresa, da sua própria organização, a própria atividade para ser desenvolvida, né? Alguns exemplos aí, alunos da área de inspeção do trabalho, alunos que trabalham em hospitais, uma aluna que trabalhava na Previdência Social. Então, a ideia é usar o laboratório, aproveitar, aprender e desenvolver sua própria organização. E isso também tem uma série de vantagens, porque o pesquisador tem conhecimento profundo, tem conhecimentos, tem contatos, né? Então, isso também facilita. E a terceira situação é onde o pesquisador ele vê, existe uma demanda externa. Ou pode ser o próprio pesquisador, que ele vê, olha, existe um problema lá e eu estou querendo resolver ele, vamos resolvê-lo, ele precisa de um desenvolvimento. Ou um órgão público, né? Por exemplo, o Ministério Público do Trabalho, que conhece o trabalho dos pesquisadores, chega lá e fala, olha, tem um problema lá e eu acho que é lá que a gente precisa conduzir. Aqui é um exemplo de uma intervenção, foi na Fundação Casa, né? Luciana Morgado, na atividade aí de adolescentes em conflito com a lei. Então, o Ministério Público procurou a Faculdade de Saúde Pública e falou, olha, acho que seria interessante um laboratório lá. Aqui ele exige um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais aí de diálogo, porque a empresa não conhece o método, não conhece o pesquisador, não existe uma confiança, né? Então aí tem que ter um trabalho inicial. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a negociação nesse terceiro caso aqui, onde a demanda é externa, né? E é uma das mais demandantes. Bom, então o que influencia o processo de negociação? Primeiro, o que é o processo de negociação? Então, negociação a gente pode entender como um processo contínuo, aí enfatizo a palavra contínuo de aprendizagem. Por quê? Por que contínuo? Por que aprendizagem, né? Bom, é contínuo porque ele não é somente chegar e falar, como eu comecei o vídeo falando, olha, posso conduzir um laboratório de mudanças aí na sua organização? Pode, é de graça? Bom, conduz a tua pesquisa aí, pode ir, mas não me incomode, né, entre parênteses. Essa não é o que a gente pretende. Por quê? Porque você pode conduzir o laboratório, ou seja, a empresa aceita, a gestão aceita, o tomador de decisão aceita, você vai lá, implementa, mas na hora de você implementar as inovações, você precisa de apoio financeiro e apoio de recursos humanos. E se a organização, se a gestão dessa organização não aprendeu de forma paralela, se ela não teve a expansão que os participantes do laboratório tiveram, é muito improvável que essas inovações sejam apoiadas, né? Então, por isso que a gente diz que é um processo contínuo de aprendizado. O aprendizado, no caso, pode ser expansivo ou não, tanto dos participantes como também dos tomadores de decisões estratégicas, né? Bom, e vamos aproveitar aqui e falar o que é um tomador de decisão estratégica. É a pessoa que decide sobre os recursos, a alocação de recursos financeiros e os recursos de recursos humanos da empresa, né? Então, ele é contínuo, ele tem que ir desde o planejamento até a disseminação das soluções, tá? Então, todo o ciclo de aprendizado expansivo. Ele envolve uma comunicação ativa e um processo de compartilhamento aí de tomada de decisões. Então, o que quer dizer isso? Que a gestão tem que tomar conhecimento do que é que está acontecendo durante o laboratório, no mínimo, né?
o ideal é que ela participe das sessões. A gente vai falar um pouquinho mais para frente aí as condições. Mas, no mínimo, ela ocorre esse aprendizagem de forma paralela. Bom, e quem participa da negociação? Geralmente o pesquisador e o tomador de decisões, né, estratégicas. É interessante também se tiver alguma outra pessoa, algum contato que a pessoa tenha dentro da organização, né? E sempre que possível também representante dos trabalhadores, aí vai depender muito da empresa, né? Da hierarquia, da cultura organizacional da empresa. Então, essa daqui a gente já falou um pouco, né? Essa questão de quem são os tomadores de decisão estratégica, né? São as pessoas que definem onde vou colocar os recursos humanos, os financeiros da empresa. Ele varia muito de caso a caso, da hierarquia, da centralização. Então, quem é que eu vou envolver na negociação? Depende de cada caso. Então, pode ser, depende de cada atividade, depende do problema que eu estou lidando, o que eu estou envisionando. E dos contatos também, obviamente, que o pesquisador ele tem. Às vezes o ideal, não, vou envolver o presidente da República, o governador, etc., mas nem sempre é possível. Eu vou envolver os deputados federais, mas existem limitações aí de acesso aos níveis hierárquicos, né? Então, o que eu digo, né, que mesmo o ideal é alcançar níveis altos que são necessários para você ter apoio. Porém, se você não conseguir alcançar esses níveis, não significa que você não pode fazer o laboratório. Você pode tentar ir construindo essas pontes durante o processo. Né? Durante as intervenções, você vai poder, junto e principalmente os participantes, e tentando fazer essa negociação. Lembrando que é um processo de aprendizado dos participantes, né? Não é uma intervenção para desenvolver a atividade do pesquisador, você está desenvolvendo a atividade dos participantes. Portanto, eles têm que tomar ação também aí desse processo de negociação. E alguns exemplos aí de estruturas hierárquicas. Por quê? Porque a estrutura hierárquica ela vai influenciar muito o processo de negociação e a duração desse processo de negociação. Se essa negociação, que a gente chamou de aprendizado, se ela vai ocorrer junto com os participantes ou vai se ocorrer de forma paralela, se ela vai envolver os trabalhadores ou não, vai depender do quê? Da estrutura organizacional, da cultura organizacional de uma empresa, de uma organização, de uma instituição. Então, existem instituições que são mais centralizadas e menos centralizadas, menos hierárquicas, né? Então, por exemplo, aqui a Polícia Militar é um exemplo aí de altamente hierárquico, né? Que você não pode conversar com um nível superior direto, você tem que passar toda uma escada, né? Tudo tem que ser comunicado, não pode ser tomado decisões de nível, os níveis mais baixos não podem tomar decisão sem o nível superior. E não é só polícia militar, também existe em escolas, no governo, em hospitais, em universidades também. Então a gente tem toda uma estrutura organizacional, né? De CEO, diretor, gerente, líderes, etc. E tem instituições, organizações que são menos hierárquicas e os níveis ela é mais horizontal, a gente poderia dizer, e a tomada de decisão ela é mais distribuída, ela é mais descentralizada. Então, aí, alguns exemplos da agricultura familiar, né? Então, onde os trabalhadores são a própria família e os filhos, esposa, etc., elas podem tomar decisões também pelo chefe, né? O tomador aí, o gestor principal aí da empreendimento. Empresas de tecnologia e de informação geralmente são bastante horizontais, né? Existe empresas aí de seguro, por exemplo, há empresas do mercado financeiro, né? Então existem geralmente, obviamente varia de caso a caso, mas existe maior autonomia e a liderança ela é mais distribuída e o processo de tomada de decisões é mais descentralizado. Bom, então a forma de negociação, lembrando, vamos voltar de novo, aprendizado contínuo, negociação é um aprendizado contínuo. Esse aprendizado contínuo, ele pode durar, aqui, aprendizado contínuo entre o pesquisador e a gestão, né? Esse aprendizado entre o pesquisador e a gestão, ele pode ocorrer de forma isolada
ou ele pode ocorrer junto com os trabalhadores, depende aí, como a gente falou, da cultura organizacional, né? Então, a duração desse processo de aprendizado entre o pesquisador, aprendizado contínuo, entre o pesquisador e o gestor, o tomador de decisão, para facilitar, vamos chamar aqui de gestor, ele pode ocorrer mais no começo ou durante todo o processo. Ele deve ocorrer durante todo o processo, mas a questão é se ele vai ser isolado ou se ele vai ser contínuo junto com os trabalhadores. Então, isso depende. Então, se nós temos 3 cenários, um cenário onde nós temos os participantes, eles têm uma alta autonomia. Então, aqui é um exemplo de um laboratório de mudanças envolvendo agricultores. Então, os agricultores são os tomadores de decisões. Ou então, um laboratório de mudanças onde eu tenho gestores, composto, vou fazer um laboratório convidando gestores de diferentes unidades de hospitais, por exemplo. Então, nesse caso, o participante ele tem alta autonomia e alto poder de decisão. Então, a negociação, ou seja, esse aprendizado individual entre um pesquisador e um gestor, ele ocorre no começo e depois ele vai ocorrer durante as sessões, né? Então, vou pegar aqui o exemplo do agricultor, eu vou conversar diretamente com o agricultor individualmente no começo, mas depois ele vai aprender nas sessões. A comunicação, ela geralmente é mais simples e a aprendizagem ela vai ocorrer, a maior parte, a aprendizagem dos gestores vai ocorrer na maior parte nas sessões. E temos o segundo caso, onde a gente tem uma cultura hierárquica, uma horizontalidade tal, onde o trabalhador ele se sente seguro o suficiente para poder se expressar e durante a intervenção existe uma relação entre trabalhador e gestor tal que a gente vai fazer. Aqui vocês estão vendo no slide, na parte de cima, é um esquema nesse cenário. Então a gente vai ter nesse cenário, não dá para enxergar, mas a gente tem 3 bolinhas, tem o LM, que é a bolinha azul, e a gente tem pesquisadores, a bolinha verde é a gestão, e a outra são os trabalhadores, todos eles participando no mesmo laboratório de mudanças. Tá? Volto a falar que aqui depende muito da situação. Existem situações, por exemplo, existe um conflito entre a gestão e os trabalhadores, ou às vezes o conflito ele é implícito, não é explícito, né? E os trabalhadores, eles não se sentem à vontade, ou a hierarquia é tal que eles não se sentem à vontade de falar livremente aí na presença da autogestão, né? Que, por exemplo, clássico aí, né? Se a gente quer fazer um laboratório de mudanças numa polícia militar, por exemplo, onde a pessoa, os praças não vão se sentir à vontade junto com os oficiais de alto ranking, né? Então a gente vai ter que fazer o quê? Que é o cenário 3, né? Reuniões paralelas. Então a gente aprendeu isso daqui é um caso que a gente teve que fazer aqui no Brasil, porque no Brasil nós temos a cultura hierárquica, né? Eu penso, eu falo, você faz e você não pensa, né? Então essa divisão social do trabalho, né, que existe aqui no Brasil, a gente falou, não, a gente vai ter que fazer reuniões paralelas. Então nesse caso, a negociação, que volto a repetir várias vezes aqui a definição, que é um aprendizado contínuo entre o pesquisador e os gestores, ele vai ocorrer de forma paralela durante as sessões. Eu vou ter os trabalhadores ou os executores, né? São os participantes aí do LM, e a gestão vão estar separados. E a gente junta eles no final para fazer uma avaliação do processo. Bom, então, supondo aqui que primeiro passo a gente vai fazer um contato com a gestão, com os tomadores de decisões, e aí vem a primeira interação, né? Aí aqui a gente tem que apontar um dilema que os pesquisadores têm, que ele precisa ter informações estratégicas sobre o quanto que esse gestor já reconhece o problema. O que eles estão fazendo? Será que eles já têm ações parecidas com o LM? Será que eles reconhecem a crise que estão, o problema que estão? Então, essas informações o pesquisador precisa e é interessante para ele poder fazer
apresentar de forma correta o LM. Porém, para ele obter essas informações, ele precisa primeiro aí ganhar a confiança do gestor. Então, existe um... E para ganhar essa confiança, ele precisa da informação, né? Então, esse é um dilema. Então, vamos supor uma situação onde o pesquisador não tem conhecimento sobre essas informações estratégicas, né? A gestão não tem conhecimento sobre o método, e aí a gente vai ter que começar esse namoro entre pesquisador e gestor. Então, o primeiro passo é tentar identificar a concepção que a gestão tem em relação ao problema. Será que existe... Como que eles concepcionam o problema? Será que eles entendem que existe um problema? Né? Aí uma alternativa seria, obviamente, perguntar: vocês têm problemas? Existem? Quais são os desafios? Esse é um caminho e ele pode ocorrer aí de forma interessante, mas pode ser também que a empresa fale: não, aqui a gente não tem problema não, aqui a empresa é top de linha, nós não temos acidentes, nós não temos nenhum tipo de problema de saúde do trabalhador, está tudo ocorrendo aqui. Ou seja, pode ocorrer um mascaramento ou uma negação do problema, né? Então, nesse caso, aqui é um caso típico de quando o tema é prevenção de acidentes de trabalho. A empresa, mesmo que ela pode até reconhecer que tem acidentes, mas ela não vai reconhecer publicamente, principalmente com alguém que acabou de chegar, que nem conhece. Eu não vou assumir que existe acidentes na minha empresa. Tudo que eu posso falar poderá ser utilizado contra mim. Então, em certos tipos de problema, onde a empresa pode ser punida, por exemplo, vou assumir que estou pulverizando e que essa pulverização está afetando, provocando câncer. Não, a empresa ela vai tentar negar. Então, em certos tipos de problema, uma alternativa, em vez de focar no problema, é focar no desenvolvimento. Por quê? Porque o que pode ocorrer? Se eu pegar, vamos supor que caso de acidentes, que é um caso grave, né, que é um problema que existe alta probabilidade de ter resistência, de ser negado, de ser mascarado. Então, se eu pegar e falar: olha, como assim não tem problema? Olha só a reportagem aqui, morreu na semana passada um trabalhador aqui, segundo o que está aparecendo aqui na reportagem. A empresa vai falar: não, obrigado aqui, se você quiser, vou chamar aqui o pessoal do jurídico, você conversa aí com eles, tá bom? Prazer aí, boa sorte. Então, acabou o processo. Então, em certos casos, um outro foco, uma outra possibilidade seria focar no desenvolvimento. O que significa isso? Em vez de a gente falar qual que é o problema que você tem, quais são as missões, quais são os resultados esperados da empresa e se você... Será que a pergunta é: será que a empresa... Será que poderíamos melhorar ainda mais? Né? Em vez de falar: olha, você tem esses problemas, será que os resultados poderiam ser melhorados ainda mais? E um instrumento, um segundo estímulo, falo aqui segundo estímulo porque é interessante, esse processo de aprendizado que ocorre durante a negociação, ele pode ser facilitado com o processo de estimulação dupla. Né? Então, uso dados espelho, no caso eu posso coletar dados espelho na hora, perguntando para os gestores o que está acontecendo, quais são os problemas, etc., quais são os resultados esperados, qual que é a missão da empresa, etc. Posso coletar esses dados espelho na hora. E um dos instrumentos, um segundo dos estímulos que a gente pode utilizar é a zona de desenvolvimento profissional. Então, a gente pode procurar lá na empresa, no site da empresa, quais são aí a sua missão. A gente faz um ZPD, né, com as possibilidades de desenvolvimento, escolhemos 2 dimensões, identificamos algumas possibilidades, preparamos a ZPD, levando na reunião e falamos: olha, onde é que a empresa está agora e onde é que vocês gostariam de estar? Nós queríamos estar nesse quadrante e nós estamos nesse. Legal. E como vocês acham que poderiam chegar até lá? O que vocês estão fazendo para chegar lá? Nós estamos fazendo X, tal, Y. Essas ações, elas são suficientes para alcançar lá? Eu acho. Talvez não. Acho que nós precisamos sim de algumas novas ações. E aí você pode vir, aí surge a necessidade de novas ações.
vocês podem vir aí com um laboratório de mudança, trazendo exemplos de... Já foram feitos laboratórios de mudanças em várias áreas, aí tem uma publicação minha recém-feita. Só no Brasil já tem mais de 40 intervenções de laboratório de mudanças na área de educação, na área de saúde, na área de agricultura. E no mundo aí vocês vão encontrar laboratórios em várias áreas, aí, desde na área florestal, na área de construção de estradas, tem no Brasil na área de construção civil, né? Então, você pode encontrar laboratórios na áreas similares, ou se não for na mesma atividade, pode ser algo que tenha alguma similaridade, mostrar, olha, alguns resultados, ele ocorreu isso, 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 e o potencial do laboratório é esse, a gente pode chegar aqui nessas soluções, né? E aí, interessante, então a pergunta aqui nesse primeiro contato é, agora vocês sabem o que é o laboratório, né? Vocês acham, é necessário, vocês estão interessados, é necessário mudar, vocês querem mudar, e o LM pode apoiar. Vocês acham que o LM pode apoiar esse desenvolvimento estratégico? Bom, aí a resposta sim, eu acho que gostamos aí do laboratório, nós queremos implementar e sim, nós iremos apoiar, porque ele pode contribuir para o nosso desenvolvimento. Tá? Essa é uma das possíveis aí, resultados desse primeiro contato. Então, vamos supor que houve aí o interesse no laboratório e começa-se o planejamento. Então, esse planejamento com a gestão, a ideia é produzir um plano, em conjunto, um documento, onde vão sendo listados aí o que vai sendo acordado, né? Então, a ideia do plano é sistematizar e facilitar o aprendizado do pesquisador. Nesse plano, durante esse processo aí de planejamento, de negociação, se quiser identificar a atividade, porque a gente lembrando que um laboratório de mudanças ele sempre está relacionado a uma atividade e não a uma organização, não é vou desenvolver a organização. A gente vai escolher uma atividade e para desenvolver ela. E para isso a gente pode, por exemplo, identificar o objeto. Então a empresa produz várias coisas e a gente vai escolher o serviço tal da atividade tal. Ou atividade de gestão, atividade de produção específica, de serviço, etc. Bom, e aí, já nessa fase, a pessoa já aceitou, a gente já pode começar a falar sobre a necessidade de mudança. Por que a gente quer mudar? Né? Quais são os problemas que estão ocorrendo? Quais são os objetivos estratégicos da empresa? Quais são as dificuldades? Tem satisfação do cliente? Os resultados não são satisfatórios? Não, por quê que existe a necessidade de mudança? Então, e também, durante esse processo de planejamento e negociação, é importante colocar os princípios do laboratório de mudanças, quais são as pré-condições para que um laboratório ele seja implementado de forma eficiente. Né? Aqui eu estou listando somente algumas delas, mas, por exemplo, a intervenção é a ideia de que a solução seja construída de forma colaborativa durante a própria intervenção, ou seja, não é a ideia de que vai vir uma solução pronta de fora, mas é que ela vai ser construída, vai ser uma solução e construída pelos trabalhadores em comunicação constante aí, junto com a gestão, né? E essa ideia da comunicação constante, ela é importante de estar, é um pré-requisito para a gente poder ter uma intervenção, né? Então tem que ter um espaço de comunicação. O tempo é importante porque se é numa organização, os trabalhadores, para participar, eles precisam ser liberados para poder estar no horário de trabalho, né? Às vezes, infelizmente, aí, em alguns casos, não tem essa liberação e o trabalhador tem que ir no horário extra, e isso daí prejudica. Então, no mínimo, a empresa tem que reconhecer, né, e liberar o trabalhador. Então, o espaço... outra pré-condição é que tem que ser um espaço seguro, ou seja, tudo que for falado lá não vai ser utilizado contra os participantes, né? Tem que ter respeito, confiança e confidencialidade. Então, em seguida, fazer uma organização das sessões, ou seja, definir quem é que vai participar, ou não precisa definir necessariamente quem, mas o número de pessoas, em qual unidade que vai ser implementado. Né? Então,
aqui é um aspecto interessante. Qual unidade que eu vou escolher? Então, a gente pode escolher uma que tem uma maior, o problema está mais agravado, mais intenso, ou é porque ela está mais desenvolvida, ou porque tem maior acessibilidade, ou maior interesse, né? Definir, a gente falou onde ela vai ser, quem, qual frequência, né? Geralmente existem em torno de 5 a 12 encontros de aproximadamente aí 2 horas cada um. Aí, vamos abrir um parênteses aqui, que geralmente, ou quase sempre, existe uma pressão por parte da gestão de fazer, de comprimir. Ah, não, 12 sessões é muito, aí vamos tentar 2 ou 3, aí faz o dia inteiro e acabou, né? Mas aqui temos dois problemas, né? Um é a duração, né? Que ele é um processo muito intenso e que ele é muito intenso, as pessoas ficam muito cansadas e a produtividade vai diminuindo com o tempo. Se eu fizer uma sessão de 4 horas, as pessoas vão ficando cansadas e o aprendizado vai diminuindo. E outro é que a gente precisa de um intervalo de reflexão. A pessoa vai aprender, ela precisa parar, voltar para a sua atividade, refletir, voltar no laboratório. Então, ele exige um tempo de reflexão que é... Aí existe alguns casos onde é difícil você chegar no começo e falar, não, vamos fazer 10 reuniões. A pessoa não conhece o laboratório e eu vou me comprometer a participar de 10 sessões de alguma coisa, de repente é uma coisa chata, não dá em nada, vou perder 2 horas aqui, ficar sentado. Não, não quero. Então, o que alguns casos que a gente faz é negociar com as pessoas 5, e uma vez que eles aprenderem, verem que aquilo é útil, eles mesmos vão aprender, eles mesmos vão pedir mais 5, mais 2, mais 3, e continuar, porque eles vão ver a utilidade de que é uma intervenção para eles, com eles, para desenvolver a sua própria atividade. Tá? Então, aqui tem essa questão aí de, se possível, negocia aí 10 sessões, né, de 2 horas cada uma, e aqui vem um intervalo entre elas, de 2 horas cada uma, com intervalo aí de uma semana entre elas. Mais do que isso, a gente sempre fala, mas as pessoas ainda acabam aumentando, porque existe uma pressão de, ah, não, toda semana é muito cansativo, vamos fazer esse mês e outro mês. O que acontece? Chega no mês que vem, as pessoas já esqueceram tudo que falaram no mês anterior, já esfriou, já não lembra. Então, o ideal é, para não perder esse embalo, né, esse efeito emocional que tem, é fazer as reuniões aí semanalmente. Tá? Esse é o ideal. Já foram feitos casos, e aí a gente faz uma reunião depois e fala, não, a gente devia ter feito semanalmente. A pessoa, durante o processo de reflexão, depois que termina a intervenção, ai, não, eu devia ter feito semanalmente, né? Mas esse é o ideal. Então vamos lá. E finalmente, né, durante esse processo de planejamento, já deve, de antemão, já planejar 2 coisas. Já falamos nos slides anteriores. Uma delas é a comunicação contínua. Então tem que se garantir que um espaço de abertura para que a gestão escute e ela aprenda durante esse processo. A gente já viu anteriormente que pode ser que a gestão participe no laboratório e vá aprendendo de forma paralela. Então, nesse caso, eu não preciso de uma estrutura de comunicação individual entre o pesquisador e a gestão. Eu posso, porque ele vai aprender na própria sessão. Né? Mas, em caso eu faça separadas as sessões entre a gestão e os trabalhadores, eu preciso concordar em ter uma comunicação contínua com eles. Esse concordar precisa ser logo no começo e, de preferência, já está lá no plano, no projeto aí da intervenção. Tá? Então, o aprendizado ele deve ocorrer, por isso que ele está em vermelho aqui na slide, ele deve envolver também os gestores. Se o gestor não aprender, não vai ter apoio, o aprendizado ele vai parar. Tá? Então, é importante. E de como que onde é que esse aprendizado pode ocorrer? Ele pode ocorrer nas próprias sessões, mas aí a gente já falou que existem situações onde a gestão não existe um sentimento por parte dos trabalhadores de se comunicar de forma livre. Então, cabe ao pesquisador sentir esse feeling, né? Essa situação. E, se for necessário, eu sugiro que pelo menos a primeira ou segunda sessão, elas sejam
de forma paralela, né? E se você sentir, não, olha, a gente está tranquilo, a gente pode, vamos envolver a gestão, a gente tem super confiança aí com o diretor, não, podemos envolvê-lo também, então aí pode se fazer. E se a gestão estiver interessada também, se junta e se faz em conjunto, né? Então pode ser nas sessões, podem ser em reuniões individuais, né, que a gestão vai aprender, comunicados e comunicados ele não é tão eficiente, né? Ou seja, você fazer uma ata e mostrar é muito difícil que um gestor tenha tempo aí de ler um comunicado, né? Mas, enfim. E os comitês de pilotagem são espaços onde a gente tem, isso que seria bastante, seria o ideal, na verdade, um comitê onde os gestores se reúnem junto com o pesquisador para ir avaliando o que está acontecendo aí na intervenção, né, de fazer a validação. Então, a comunicação deve ser contínua, ela é essencial para a sustentabilidade das intervenções. E também eu acho que é interessante incluir no plano e no processo de planejamento estratégico a execução de uma avaliação final, uma avaliação conjunta, né, no caso das reuniões, do processo de negociação ter sido paralelo às intervenções, ou seja, não ter ocorrido de forma junto, nesse caso, fazer uma avaliação em separar, fazer no final uma avaliação onde a gente junta os trabalhadores ou os participantes que fizeram inovação e nós juntamos os gestores ou tomadores de decisões estratégicas, né? Por que eu não uso só a palavra gestão? Porque em alguns LMs, não, onde você tem, por exemplo, como os agricultores, os tomadores de decisão estratégicas, ou os gestores, eles não são o gestor da empresa, mas eles são policy makers, eles são de outras instituições. Por isso que eu uso o termo tomador de decisão estratégica, né? Mas, enfim, qual que é a ideia dessa avaliação final? Eu vou trazer esses tomadores de decisões estratégicas junto com as pessoas que fizeram essas inovações. Quem criou a inovação, ele vai apresentar essa inovação para os tomadores de decisão estratégica que vão avaliar e falar, olha, eu achei essa interessante, eu gostei disso, acho que tem esses riscos, acho que essa parte tem que melhorar, mas eu gostei da ideia e nós decidimos aqui apoiar essa intervenção e vamos apoiar desse jeito para tentar disseminar as ideias que foram criadas. Então, criar um plano de disseminação, né? A partir da avaliação, criar um plano de disseminação. Então, prever essa avaliação final no plano é interessante, né? Então, resumindo, a negociação e o planejamento estratégico, eles estão interligados, né? E ele envolve um aprendizado contínuo da gestão, um aprendizado que não é somente aceita, pode desenvolver aqui a OLM, mas não me incomode, isso daí não é uma situação ideal. O gestor tem que estar comunicando, no mínimo, com o pesquisador, ele pode participar nas sessões, se tiver espaço, como a gente já falou, ou, no mínimo, estar sabendo o que está acontecendo e aprender sobre as inovações, qual foi a análise que eles fizeram, quais são as hipóteses de contradições, quais são as soluções, quais são os princípios, etc. Aprendendo sessão a sessão aí o que aconteceu. Para isso, é necessário isso para que a gente chegue aí num processo sustentável de aprendizado durante as sessões. Okay? Então, essa aí foi o processo de negociação e planejamento estratégico. Até o próximo vídeo.